Olá, gente. Bom, então, atendendo aí a pedido, né, de alguns alunos, eu vou fazer aqui um tutorialzinho de como quantificar aí o tamanho de grão, né, segundo a norma STM E112. E a gente vai estar utilizando aí, né, no primeiro critério, o software Made in Jota, né? Ele está disponível aí, né, gratuitamente. E abaixo do vídeo aí eu vou colocar o link para você fazer o download, tá? E depois no vídeo 2, né, os alunos também pediram, eu vou fazer, utilizando também esse software, né, um cálculo de diluição, né, de uma junta soldada por simples deposição. Então vamos lá. Aqui está, então, vamos tentar só para situar melhor. Então a gente vai supor que estamos aqui solidificando, né, um determinado metal. Vamos supor aqui que poderia ser até o aço mesmo, ou o alumínio, né? Então você tem aqui o molde, se for alumínio, né, você poderia ter um molde aqui de cerâmica, um molde de aço mesmo. Então começa então a solidificar. Então você vai ter a presença dos primeiros embriõezinhos, né? As primeiras estruturas vão ser uma estrutura cúbica, né? Essa aqui não é seria uma cúbica de face centrada, se fosse o caso do alumínio, né? E onde ele vai solidificando, ele vai crescendo, né? Ele vai se aglomerando, mantendo aqui uma direção, né? E uma forma desse primeiro cristal, tá? E aí ele vai crescendo até encostar no outro, né? São vários, né? Embriões que estão sendo desenvolvidos e eles vão crescendo e vão fechar, né? Depois de um tempo, eles vão se encontrar um com o outro, né? Mas está vendo que ele não vai manter essa regularidade, né? Essa forma cúbica na fronteira onde ele encosta, né? Onde ele encontra, porque ele vem, né? Ele vem solidificando, ele tem aqui, ele começa com uma orientação e como aqui é líquido, né? Ele vai reorientando, né? Vamos dizer assim, ele vai mudando de posição. A hora que ele encontrar um obstáculo solidificando, aí ele vai parar aí, né? Nesse sentido e vai deformar aqui nas fronteiras para que tenha então um ajuste aqui, né, entre eles. Então vamos lá. Então, ó, de uma outra forma, né, tá vendo? Ele tem assim uma regularidade a sua forma aqui, né, ao longo dele, mas na extremidade ele vai deformar bastante, né, para poder fechar. Então isso aqui que a gente vai acabar vendo no microscópio em função dessa fronteira, né, ser uma área mais reativa, porque de alguma forma isso aí mudou aquela distância de equilíbrio entre os átomos, né? Então há uma tensão maior, é uma região mais reativa. A hora que eu lixo essa peça e vou dar uma polida nela, e a hora que eu faço um ataque com ácido nítrico, né? Bem rápido, ela vai atacar preferencialmente, né, a primeira parte que vai reagir sendo os contornos de grão. Aí eu já vou cessar esse ataque, né, lavando essa peça, secando, para que então tenha um ataque só dos contornos de grão. Então, cadê isso aqui são as fronteiras? Então, esse tamanho de grão, ele tem uma influência aí na resistência do material, como já foi falado, né? Então, por uma mesma área, se eu tiver um número maior de contorno de grão, maior de fronteira, o material é mais resistente. Porque quando eu estou deformando o material, né, os cristais, né, as bandas de escorregamento, eles seguem a orientação desse cristalzinho, a hora que ele passa pelo outro, ele vai seguir a orientação do próximo, né? Tá? Então, se a inclinação for maior ainda, mais resistente, né, acaba sendo. Como vamos dizer que ele é aleatório, ele vai encontrar aqui, né, algumas inclinações maiores, outras menores. Então, se eu tiver, e outra coisa, quando ele vai passar, né, de um grão para o outro, a situação entre essa fronteira não é muito amistosa, né, os átomos estão aí sob tensão, né, então é mais difícil ele passar. Então, tudo isso vai agir como um ancoramento à deformação desse material, tornando o material um pouco mais resistente. Então, há necessidade, né, de a gente falar em números de grãos, tamanho do grão, né? Então, existe uma norma que vai predizer, né, em função da área média aqui dos grãos, que número ele pertence. Então, eu posso falar que eu vou ter uma granulometria mais fina e uma granulometria média, uma granulometria grosseira, tá? E eu também tenho outros aspectos que eu considero aqui, já é uma foto, né, com microscópio, microscopia óptica de um aço inox, tá? Mostrando os grãos, mas aqui como eu não tenho uma demarcação de tamanho, né, em micrometro, alguma coisa, fica difícil eu saber aqui o tamanho do grão.
tá certo? Se pelo menos eu soubesse o tamanho aqui, né, facilitaria um pouco eu determinar aí o tamanho desse grão por um ou outro método, né? Então vamos lá. Aqui numa foto como essa já fica mais tranquilo para eu determinar o tamanho de grão, porque eu tenho aqui um tamanho, né, um valor aqui. Eu sei que isso aqui vale, né, 50 micrômetros, né, ou seja, 50 milésimos do milímetro, né, ou micro seria 10 a menos 6, o milionésimo aí do metro. Tá? Aqui eu tenho grãos, é interessante também comentar isso antes a gente ir propriamente à determinação do tamanho de grão, porque aqui, olha, eu tenho grãos, tá vendo? Esses são grãos colunares, estão deslocados, né? Se eu pegar o eixo dele no sentido Y, ele é muito maior, na maioria deles, né? Quase na totalidade, do que o eixo em X. Então, isso aqui provavelmente o material pode ter sofrido aqui uma deformação no ensaio de tração, pode ter sido também por laminação, e às vezes também na própria fundição, né? Em algumas regiões os grãos ficam alongados em função do fluxo aí de calor, né? Saindo nas paredes do molde. E quando eu tenho, né, do lado esquerdo aqui, eu tenho uns grãos que não têm uma preferência de crescimento, então eles são mais aleatórios, e eu não vou dizer que a maioria que são do mesmo tamanho, né? Mas a gente fala que são grãos equiaxiais, está aproximando mais, ou seja, o grão não tem uma preferência de crescimento na vertical e na horizontal, né? E existem tratamentos térmicos aí que a gente faz para deixar os aços com os grãos, assim, vamos dizer, não vão ficar todos do mesmo tamanho, mas mais homogêneo, mais uniforme, que é a normalização. Então, quando você compra um aço normalizado, e aí às vezes você ainda exige um tamanho de grão, eu quero um aço normalizado com o tamanho de grão número 5, tá? Então, algumas automobilísticas fazem a exigência de que os grãos aí que vão sofrer, que vão compor aí as engrenagens, né, a caixa de transmissão, sejam, né, normalizados e seja com grão número 5. Então, quantificar isso dentro do setor de uma empresa, né, uma metalúrgica que está preparando aí essa matéria-prima para depois usinar, tem que se respeitar isso, né? Então, o material é forjado e depois tem que ainda, depois de forjado, dele dimensionado, né, ele tem que sair dali com o grão número 5, tá? E normalizado também. Bom, então vamos lá. Essa empresa já compra o aço normalizado e depois prepara, né, o processo de forjamento, de preparação aqui, e tem que mandar com o grão número 5. Bom, então aqui só um toque, né, do microscópio, por exemplo, né, você trabalha com microscópio de reflexão, a hora que a luz bate, a parte que está polida, que está bem preparada, né, os raios sobem e você vê. Agora, quando você tem um sulco aqui na superfície, podia ser lá o contorno de grão que foi atacado, corroído, você vai ver isso de forma escura, né? Então você consegue demarcar bem. Bom, uma técnica que eu utilizo, né, em função do nosso microscópio aqui do Cefet, porque lá eu consigo demarcar, eu consigo contornar alguns grãos, e aí eu peço para calcular a área, ele me dá a área, então eu precisava de alguma coisa para poder comparar essa área, para saber qual que é o tamanho do número de grão. E lá no livro do Van Vlack, ele traz esse exercício, né, que vai me dar a área média de um grão, onde o tamanho de grão ele é o número, deixa eu ver qual é o exercício, na verdade, esse aqui, ó, vai ser o grão número 5. Eu só adiantei alguma coisinha aqui, mas aqui está falando da norma, né? O STM 112, o tamanho de grão N, a gente também pode, né, ver na literatura, a gente vai ver aqui que também pode ser o G, tá? Tamanho de grão G, que vai de 1 a 8. E aqui a gente vai usar esse N é igual a 2N menos 1, onde esse N vai ser o número grão médio observado, a gente daqui a pouco mostra isso, ficar mais tranquilo. Tá? E esse aqui, então, esse N-1, esse N é o número de grão. Vamos, então, à tabela. Essa parte aqui não existe na tabela, tá? Eu criei em função do exercício, nada extraordinário, né? Só aproveitei a ideia aqui do exercício lá do próprio livro. Então, a gente tem aqui o número, tamanho do grão, você tem, né, de 1 a 8, sendo que o 8 é um grão pequenininho, porque numa determinada região lá do microscópio, na sua lente, né, a gente vai ver que você vai ter uma lente micrométrica, né, com um quadradinho de 1 polegada, com aumento 100 vezes, aí você vai contar quantos grãos tem lá para você fazer uma média. Então, se você observar de 1 a 3, você tem um grão número 2. Se observar de 3 a 6, você tem um grão número 3, né? Se você tem de 6 a 12, você tem o número 4, e o número médio aqui está aqui, né? 6 a 12 seria 8. Só que o que ocorre, né?
por exemplo, no nosso microscópio, no Cefet, a gente não tem uma lente micrométrica, a gente tem um software, né, acoplado ao microscópio, e a gente também quase com um aumento de 100 vezes, não sei se é uma característica do microscópio, a gente quase não consegue visualizar bem a microestrutura, então a gente coloca aumento de 500, 600 vezes, né, vai até 1000 vezes. E aí, como que eu ia conseguir, então, saber o número de grão se eu fujo da norma? Essa norma fala que são grãos observados naquela região por 100 vezes de aumento. Então, eu teria que ter uma área correspondente, né, do grão, uma área média, para poder falar que grão pertence, então, em função dessa tabela. Então, teve um exercício com o grão número 5, né, e pediu para calcular a área média do grão. Aí foi feito e deu esse valor. Então, pô, se eu tenho para o número 5, por que não fazer para os demais? Então, aí eu preenchi aqui essa tabela. Então, vamos lá o exercício. Então, está aqui, ó. Determinar a área média em milímetro quadrado de um grão de um aço que tem o número 5. Né? Então, vamos lá. O N é igual a 5. Né? O número médio do N lá na tabela é 16, está aqui. E a área total da observação no microscópio é dada em polegada, né? Que é a função da norma. E a área total, 25,4. Então, nós vimos aqui o seguinte, como que eu vou calcular isso, né? Se eu voltar, deixa eu pegar uma figurinha para a gente aqui, só um minuto. Vou pegar uma figurinha aqui para ficar mais fácil. Então, vamos pegar essa figurinha aqui, ó. Então, se eu quero saber, né, por exemplo, quantos grãos tem aqui dentro? O que eu teria que fazer? Eu pego essa área total, é isso? E divido aqui pelo número de grãos, aí eu acho a área de cada grão, tá? Então, o que foi feito? Ele pegou aqui a área total observada, dividiu pelo número, né? Pelo número de grãos que foi observado aqui dentro, pegou uma média de 16, tá? Por que 25,4? Porque tá aqui, ó, 25,4 aqui, 25,4 é o aumento, e o aumento de 100 vezes. Esse aumento de 100 vezes, é o aumento linear, é 100 aqui, 100 aqui. Você tem que retirar esse aumento para eu poder considerar que isso aqui é milímetro, né? Tá? Porque o valor que está dando ali está com o valor de 100 vezes de aumento em cada, né, na base e na altura. Então, por isso que eu vou multiplicar aqui por 10 a menos 4. Então, vou falar, o fato de ser dividido por 16 é possível tratar de 16 grãos. Tá? 16 grãos o valor médio, porque eu quero calcular o valor médio, né? E um aumento de 100, que é 10 a segunda linear. Mas como se trata de área, então ficou 10 a segunda, 10 a segunda, 10 a quarta. Então, você tem, se eu fizer essa divisão aqui, pode pegar a calculadora, né? Lá, 25,4 elevado ao quadrado, não, agora eu posso colocar 2, não, mas eu tenho aqui uma maneira de fazer isso aqui direto, olha lá, eu ponho 25,4 e elevado ao quadrado, né, dividido por 16, então eu tenho 40, seria 40 aqui em cima, esse 10 a quarta passaria para cima com 10 a menos 4, como eu quero deixar em notação científica, então eu volto uma casa para cá, fica 4, e o 10 que estava a menos 4, eu tenho que aumentar uma casa dele, fica 10 a menos 3, está aqui, ó, milímetro quadrado. Então, eu fui lá e preenchi essa parte aqui da tabela. Aí eu fiz para os demais, tá? E preenchi. Então, quando eu for lá no meu microscópio e demarcar aqui, né, uns 10 grãozinhos e fizer uma média, eu venho aqui na tabela e vejo em qual se aproxima mais, e vejo o tamanho de grão, se isso for o meu desejo, né? Tá? No software, né, que está aí acoplado ao microscópio, quando a gente está aí no Cefet, eu não tenho necessidade, tá, de ajustar a escala dele, ele já me dá o valor direto. Tá? Mas se eu tirei uma foto, né, uma foto, por exemplo, deixa eu abrir uma foto aqui, ó. Vou pegar uma foto aqui de aquela que eu mostrei para vocês mesmo. Deixa eu pegar aqui. Se eu pego uma foto como essa aqui, né? E eu quero saber o tamanho de grão, mas eu só tenho esse risquinho aqui, esse conhecimento, eu consigo demarcar aqui alguns grãos e calcular a área por esse software, sem estar usando o microscópio. É o que a gente vai fazer agora, porque a gente está impedido de utilizar o laboratório, então a gente vai usar esse software, né?
Então ele vai servir tanto para você fazer essa análise do tamanho de grão, quanto para você fazer uma análise de diluição e na soldagem. Você pode fazer estudo também com biologia, você quer ver um furo de alguma coisa, desde que você, ao bater uma foto aí que seja com o teu celular, tem que ter alguma dimensão conhecida. Você coloca uma escala pequena, então se você quiser fazer uma diluição de uma solda que você conheça então a espessura da chapa, né, para depois você fazer o ajuste. Então vamos lá, então vamos usar o software, o aplicativo, né? Ele é auto-executável, tá? Você vai descompactar ele a primeira vez, depois você só clica nele. Eu vou mostrar aqui como que está o meu. Ó, ele vem assim, eu já abri, aí depois é só você clicar aqui, ó, ele já abre. E ele vai ficar aqui dessa forma. Aí você vem em File e busca a sua imagem para estar fazendo aí então essa análise. Eu vou deixar isso aqui, ó, para vocês fazerem um download, tá? Direto lá, tá debaixo aí do link para poder estar usando. Então vamos lá. Eu vou abrir então ele aqui e vamos procurar. Depois eu vou trabalhar com essa aqui, ó, ferrita com dimensão. Então eu vou abrir aqui o aplicativo. Ele abriu aqui numa outra janela minha, vou deixar aqui, tá? Aí eu vou buscar aqui, ó. Eu vou abrir uma imagem. Eu vou abrir essa ferrita aqui com dimensão. Tá aqui. Eu vou só tirar aquela de baixo para não fazer confusão aqui. Isso, vou deixar aqui, tá? Então como que a gente faz? A primeira coisa é a gente ajustar a escala. Para ajustar a escala, então tem vários, não vou ensinar ele a usar totalmente, mas dentro daquele objetivo que é calcular aqui o tamanho do grão. Então você vem, eu tenho que pegar uma linha aqui, primeiro vou pegar uma linha e vou tentar marcar, fazer uma linha em cima dessa aqui que é conhecida a dimensão, tá? Então você capricha aí, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui para com essa habilidade toda aqui. Eu vou passar uma linha, quanto mais preciso fizer isso aqui melhor, tá? Aí, passei uma linha aí, perfeito. Agora eu venho aqui no menu de análise, né? E venho aqui em ajustar a escala. E aí ele falou essa distância, mas a distância nova conhecida para mim é 50 micros. Se eu dividir 50 por 1000, vai dar 0,05 milímetros, tá? Opa, 0,05. Aqui eu vou colocar milímetro, tá? Mas eu vou colocar minúsculo. E aí já eu vou colocar aqui uma escala global, né? Tá? Então o comprimento observado foi 0,05, acho que não aceita zero, tá? É vírgula, desculpa, vou ter que colocar ponto. Vou colocar ponto. E aí só para não ter dúvida, tá? Vocês podem vir aqui, né? E colocar lá, né? 50, tem que zerar tudo em cima, né? 50 dividido por 1000, né? Aí você tem 0,05, que é o fator de escala lá. Eu vou dar OK. Aí eu já venho aqui em análise também, coloco aqui medida, ele já vai me dar o comprimento então daquela linha que eu criei, que é 0,05 e agora está em milímetro, tá? Eu vou deixar em milímetro. Poderia também deixar em micron. Se eu colocasse 50, seria 50 microns. Bom, então agora vamos à determinação do tamanho de grão. É bom que você faça aí uma 6, 7, né? Contorno desses grãos para fazer uma média. No microscópio a gente, né, faz uns 5, anda um pouquinho, né, e trabalha com, né, demarca de novo. Então eu posso estar usando esse aqui, ó, por exemplo, tá, ó, então esse polígono aqui. Aí eu venho aqui num grão, vou pegar esse grão aqui, ó, e vou começar a clicar nele, vou contornar ele, tá vendo? Estou contornando ele. E clico aqui onde eu comecei. E já posso medir para analisar aqui o primeiro, tá? Então já vai fazer uma medida para mim. Ele dá uma sumidinha, você busca aqui embaixo. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui, ele está aqui. Eu estou com duas telas, por isso que ele não está aparecendo. Aí. Então ele já me deu uma área de 5,4 vezes 10 a menos 4. Tá? Então eu vou fazer mais. Vou fazer mais aqui. Não vou ficar fazendo muito, só para o vídeo já está ficando grande, né, gente?
Então eu já vou... Fiz outra. Venho aqui, análise e medir de novo. Eu tenho que buscar o danadinho aqui para ver se ele sumiu. Isso. Então ele está dando aqui na faixa entre 5 e 8 vezes 10 a menos 4. Aí eu vou olhar naquela tabela minha, que vai estar aqui no PowerPoint, para saber que número de grão é esse. Deixa eu voltar lá na tabela. Aqui a tabela. Então deu aqui, ó, deu em torno disso aqui, 10 a menos 4, 5 e 8. Então provavelmente o grão dele vai ser o número 8. Então você já tem como aí, né, determinar esse grão, se tudo estiver correto, com esses 50 micros, né, foi feito corretamente aqui, foi colocado, né. Então fica aí para vocês, então, essa dica aí para estar utilizando. Tá? Existem outros métodos de contorno de grão? Existe. Então, de contorno de grão, desculpa. Outros métodos para poder determinar o tamanho de grão? Sim. Tá? Então, um exemplo que eu peguei aqui na literatura, eu vou passar esse link para vocês abaixo também, que é aqui o intercepto, né? Ele é o de método de intercept de rain, né? Tá? Então, ele, o que ele fala? Você vai pegar aqui uma foto, né? Uma amostra que você tem, aqui no caso ele pegou de níquel, né? E você tem que conhecer o aumento. Se você não conhecer o aumento, tem que ter aquele risquinho aqui para você fazer a conversão. Então você vai passar algumas linhas, né? É bom que as linhas sejam do mesmo tamanho. Aqui ele passou 3 linhas de 100, tá? 3 linhas de 100. E aí ele vem contando quantos grãos ele cortou, né? Ele vai somar todas. Ele vai falar aqui, né, que ele cortou aqui 67. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu PowerPoint, que eu fiz um resumo aqui dessa apresentação, desse material que está aí na internet. Aqui tem esse também, né, que mostrou uma equação aqui um pouco diferente, muito bom também, tá? Vou deixar o link dele aí. Mas a gente fez aqui para achar em milímetros. Então tá aqui, ó. Então ele veio aqui, ele passou as 3 linhas, né? 1, 2, 3. A equação que ele vai usar vai ser essa aqui, tá? Onde o L é o comprimento do intercepto médio, ou seja, a média, né, desse comprimento aqui de cada grão. O comprimento total das linhas, então aqui, cada linha dessa aqui teve 100, então vai dar 300. Tá? O aumento, foi falado lá que o aumento foi de 220 vezes. E o número total de grãos interceptados. Então, bom que você contar aqui, contou nesse sentido, ele achou aqui 67, tá? Então, ele achou 67. Depois que você, então, achar o valor de L, você vai usar aqui, para achar o tamanho de grão G, um logaritmo, tá? Então, é menos 6,646 log de L, né? Que é o comprimento intercepto médio, menos 3,298. Então, é tranquilo. O que você vai fazer? Você vai primeiro achar o logaritmo, que é aquela calculadora, né? A calculadora do Windows, a calculadora sua. Depois você multiplica, né? Depois você subtrai desse valor e depois multiplica por esse valor aqui. Não, multiplica por esse valor primeiro, depois subtrai desse aqui, tá? Aqui está faltando aqui um parênteses aqui, que eu acho que eu já corrigi aqui no próximo, se eu não me engano. Corrigi não, tá aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui foi colocado os valores, né? 367 achou o valor de L, que deu 0,02035. Então, para não ter dúvida, vamos pegar a calculadora aqui, vamos fazer aqui ao vivo, né? Deixa eu achar aqui a calculadora. Então tá aqui a calculadora, tá zerado. Então eu vou pegar primeiro o logaritmo de 0,02035. Então eu venho aqui 0,02035, né? E logaritmo dele vezes esse valor aqui, ó, vezes, tá vendo que ele é negativo também? Então eu tenho que abrir um parênteses aqui, ó, e colocar menos 6,646, vou fechar o parênteses e colocar igual, tá? Menos
né? Agora coloco aqui menos 3,298 e deu 7,94. Então o grão aqui também, igual o outro, deu 8, tá? Praticamente 8. Então o grão 8. Uma outra maneira de você estar calculando o tamanho de grão, aqui você não precisa nem daquele software, né? Só você pegar uma reguinha e passar essa linha com o valor que você conheça, né? Você imprime aqui e tem que tomar um cuidado para ver se para você imprimir na mesma escala que estava lá, tá? Para o aumento realmente ser de 200 vezes. Tá certo, gente? Então é isso aí. Agora no próximo vídeo eu vou usar esse aplicativo para calcular a diluição, uma vez que eu achei aí alguns trabalhos, né, de alguns alunos que determinaram a diluição usando só por área, usando algumas linhas, né? Na soldagem não dá uma circunferência perfeita, então temerário, né? Fazer assim. Então eu vou dar uma dica para vocês aí, tá? Então valeu, gente, um abraço, até mais então.